Por que eu me arrependo do que eu quis tanto para conseguir? Você já olhou para trás e pensou, eu queria tanto isso, e por que agora eu sinto aquele vazio? Sabe aquela sensação de ter conquistado algo que você perseguiu por meses, talvez anos, e quando finalmente aconteceu, você percebeu que não era bem o que tu imaginava? Ou pior, você percebeu que o problema nunca era aquilo, mas algo que estava aqui dentro, que você estava tentando resolver, mas do jeito errado. Se você já passou por isso, você não é o único. Você é humano. E hoje eu quero te ajudar a entender por que isso acontece e como decidir de um jeito que você não precise se arrepender depois. Eu quero te dar boas-vindas a esse espaço. Eu sou o Dr. Vinícius Ribeiro, sou médico e cirurgião plástico com 30 anos de formação e passei essas 3 décadas da minha vida ouvindo pessoas em consultórios, hospitais e centros cirúrgicos. E percebi que a cirurgia às vezes é apenas a ponta desse iceberg. O que realmente move as pessoas são as decisões. A intenção aqui é conversar sobre essas escolhas, em casa, na família, no trabalho, e sobre o que vivemos por dentro. O medo, a expectativa, culpa, a ansiedade. Eu vou trazer ciência e o que eu aprendi na medicina e a minha fé cristã como base de direção. E aqui fica um aviso importante. Esse conteúdo é educativo e reflexivo. Não substitui uma consulta médica ou psicológica. Se algo tocar em um ponto sensível em você, busque ajuda profissional. Eu hoje quero conversar com você sobre algo muito humano, muito nosso. Por que às vezes a gente se arrepende de coisas que a gente quis tanto? Talvez você esteja ouvindo isso agora num momento de dúvida. Talvez você esteja cansado de decidir no impulso e depois se culpar. Ou talvez você esteja num momento em que parece que qualquer escolha pesa. Se você escolhe A, perde B. Se escolhe B, perde A. Se esse é o seu caso, eu quero começar te dizendo uma coisa com muito carinho. Você não é fraco por estar confuso. Confusão não é sinal de fracasso. Muitas vezes é só sinal de que você está tentando fazer do jeito certo, ou pelo menos o mais certo possível. Agora, também existe uma verdade importante. Nem toda confusão é falta de informação. Às vezes a confusão vem porque tem um conflito aqui dentro. Uma parte da gente quer paz, outra parte quer aprovação, outra parte quer controle, outra parte só quer parar de sofrer logo. E é aí que a gente toma decisões que até parecem boas por fora, mas por dentro a motivação está desalinhada. E mais tarde isso te cobra um preço. Eu vou te dar hoje um caminho simples, com 3 pontos principais. E no final, eu vou fechar com uma reflexão à luz da fé e da sabedoria milenar. E eu espero que pelo menos esse episódio te ajude a pensar com mais clareza. Nosso primeiro ponto. Desejo é um dado importante, mas não é direção. Eu não sou dessa linha que desejo é ruim. Não sou. Desejo é humano. Desejo é parte da vida. O problema não é desejar. O problema é quando a gente pega o desejo e transforma em bússola, em rumo, como se ele sempre apontasse para o melhor caminho. O psicólogo Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2002, escreveu um livro espetacular chamado Rápido e Devagar. E nesse livro ele explica que nós temos 2 sistemas de pensamento. O sistema 1, ele é rápido, intuitivo, emocional. Ele decide no impulso. Já o sistema 2 é lento, analítico, deliberado. Ele avalia com calma. O problema é que a gente vive no sistema 1. A gente decide rápido, sente rápido, quer rápido. E o sistema é muito bom para emergências, mas muito ruim para decisões importantes da vida, porque ele não considera o custo a longo prazo, ele só considera o alívio imediato. O desejo diz, eu quero isso, mas desejo não responde a perguntas essenciais, como por exemplo, eu quero isso porque é bom ou porque eu estou cansado? Eu quero porque isso é coerente com os meus valores ou porque eu estou com medo de ficar fora da turma? Eu quero isso porque constrói na minha vida ou porque isso me dá um alívio rápido, me coloca em um grupo? Às vezes a gente confunde alívio com paz. Alívio
é quando a pressão diminui por um instante. É aquela medicação. Paz é quando, mesmo que o caminho seja difícil, você sente por dentro. Isso faz sentido, isso é íntegro, isso é verdadeiro. Esse sentimento é o sentimento da paz. E eu vou te dar um exemplo do cotidiano, sem muitos detalhes, para ser simples. Tem gente que toma uma decisão grande, uma compra cara, um término de relacionamento, uma mudança de endereço, uma mensagem enviada naquele pico de emoção, quem nunca, né? E no momento parece que a pessoa se libertou. Só que alguns dias depois vem a ressaca. Não era liberdade, era apenas descarga emocional. Então, para clarear isso, eu gosto de propor perguntas simples. E uma delas é: se ninguém me visse, se ninguém soubesse disso, eu ainda escolheria? Essa pergunta separa muita coisa. Decisão por convicção, decisão por vaidade, decisão por orgulho, decisão por medo, ou até a decisão por necessidade de aprovação, talvez a mais perigosa delas. Essa pergunta clareia muito essa decisão e coloca a estratégia e não a emoção como protagonista da situação. Outra pergunta que te ajuda é: o que eu estou tentando provar com essa escolha? Porque às vezes a gente escolhe para provar que superou alguém, que é capaz, que é forte, que não precisa de ninguém. E pode ser até que você consiga provar. Mas fica a pergunta: isso te cura ou só te endurece de coração? E aqui tem um detalhe importante. Quando a gente está emocionalmente esgotado, o desejo fica mais alto. A vontade vira urgência. A urgência vira: ou eu faço agora, ou eu não faço nunca. E isso quase nunca é verdade, exceto numa grande emergência. Então, se eu pudesse te deixar uma frase nesse primeiro ponto, seria: não transforme urgência em destino. Segundo ponto: muito arrependimento nasce de expectativa escondida. Às vezes, uma pessoa toma uma decisão e depois diz: putz, não era isso. Só que se você conversa com calma, você percebe que havia uma expectativa, que a pessoa não colocou em palavras, mas colocou no coração. Exemplo de expectativa escondida para te clarear: quando isso acontecer, eu finalmente vou me sentir suficiente. Ou, quando eu fizer isso, eu vou ser visto de um jeito diferente. Quando eu resolver isso, meu relacionamento vai melhorar. Quando eu alcançar aquilo outro, minha ansiedade vai embora. Quando eu fizer essa cirurgia, meu marido vai me aceitar de novo. De novo eu falo, com respeito, porque todos nós fazemos isso em algum nível. Seres humanos são imperfeitos. A gente quer descansar por dentro. A gente quer sentir que está tudo bem. Mas aqui está uma verdade dura e libertadora. Nenhuma decisão externa consegue arrumar aquilo que é interno. Ela pode ajudar. Ela pode ser parte de um processo. Ela pode abrir uma porta. Mas ela não substitui o trabalho emocional, o amadurecimento, uma conversa difícil, um perdão, uma mudança de hábito, ou até mesmo, por que não, uma reconstrução de identidade. Então eu proponho uma pergunta que é quase um raio-x da motivação. O que eu estou esperando que essa escolha conserte dentro de mim? Se a resposta for algo como minha autoestima, meu senso de valor, minha solidão, meu vazio, minha ansiedade, então talvez a decisão precise vir com um cuidado a mais. Não colocar um peso de salvação em algo que não foi feito para te salvar. E aqui eu quero ser bem prático e também bem humano. Você pode sim tomar decisões externas e extremas. Você pode sim mudar coisas. Você pode sim começar de novo. Mas faça isso com honestidade, sem fantasia, sem prometer para si mesmo uma transformação mágica. E uma forma de tornar essa expectativa mais saudável é trocar a frase "isso vai mudar a minha vida" por uma frase mais real. Isso pode melhorar uma parte da minha vida? Se eu também fizer a minha parte por dentro, também no meu eu mudo isso? E tem mais uma camada importante. Às vezes a expectativa escondida é sobre o outro. Tipo, quando eu fizer isso, meu marido vai me valorizar. Quando eu fizer isso, minha esposa vai me respeitar. Quando eu fizer isso, meus filhos vão me ouvir.
E aí você coloca a paz na mão de alguém que você não controla. Então vale perguntar, eu estou escolhendo para construir ou para controlar? Um terceiro ponto, para sofrer menos depois. Uma decisão precisa de 3 coisas: tempo, verdade e um bom conselho. Tempo, principal. Decisões grandes não combinam com pressa. Mesmo quando existe prazo, dá para reduzir essas decisões tomadas no pico. O que eu chamo de pico? Pico da raiva, pico do medo, pico da carência, no pico da euforia. Uma regra simples que ajuda muito é: se a decisão é boa, ela continua boa daqui a 72 horas, daqui a 3 dias. Outra, quando você sentir urgência, diga para si mesmo: eu não preciso decidir hoje, eu preciso clarear hoje, abrir hoje. Às vezes, a maior vitória do dia, acredite em mim, é só não piorar. Verdade. A verdade costuma doer no começo, mas ela cura depois. A verdade pode ser eu quero isso porque eu estou inseguro, eu quero isso porque eu estou com inveja, eu quero isso porque eu estou tentando preencher um buraco em mim, eu quero isso porque eu estou com medo de ser abandonado. Reconhecer isso não te condena, tá? Reconhecer isso te liberta. Então a verdade vai te libertar dos sentimentos sem controle. Um bom conselho: escolha uma pessoa madura e discreta, 1 ou 2 no máximo, mas escolha bem. E faça uma pergunta que evite conselhos superficiais como: qual o risco, Por exemplo, uma pergunta boa: qual o risco eu não estou enxergando? Ou, se você me amasse muito e não quisesse me agradar, o que você me diria? E para fechar esse ponto, eu te dou um mini roteiro de decisão. Anota aí. O que eu quero? O que isso me custa? O que eu estou esperando que isso resolva dentro de mim? Se ninguém visse, eu faria? Eu consigo esperar 3 dias para confirmar essa escolha? Mas também podemos buscar conselho na sabedoria milenar. Porque eu não quero aqui te trazer a fé de um jeito simples ou sem sentido, sem um discurso pesado. Eu sou cristão, eu acredito em Deus, e para mim é uma coisa muito clara. Deus não me chama para viver no impulso, Ele não chamou ninguém para viver no impulso. Ele me chama para viver com sabedoria, com verdade, com domínio próprio. Tem um versículo que me lembrou esse tema, e está no melhor escrito de conselho já escrito por um homem, que é direto e muito prático para decisões. Ele está em Provérbios, capítulo 4, versículo 26, e aqui eu vou estar falando na versão NTLH, que é o mais simples. O versículo diz: pense bem no que vai fazer e todos os teus planos dão certos. Ou na versão Almeida, que eu acho mais poética: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos estão seguros. Eu não leio isso como uma forma para não errar. Não é assim. Eu leio como um convite para uma postura. Ponderar significa olhar com calma, considerar o custo, não decidir no pico da emoção, não decidir só para aliviar uma dor rápida. E divido aqui com vocês uma oração simples que eu tenho anotado e que me ajuda em momentos de escolha. Eu realmente a busco e a leio, que é: Senhor, me dê clareza para ver o que eu não estou vendo, me dá coragem para fazer o que é certo, me dê humildade para esperar o tempo certo e me dê paz para não trocar alívio por arrependimento. E aqui eu não falo somente de dinheiro, eu falo de atitudes, eu falo de relacionamentos. Se você tem a mesma fé que a minha, que isso te fortaleça. Se você não tem, tudo bem. Eu espero que a ideia central te ajude. Decidir bem quase sempre passa por desacelerar por dentro e ser honesto com as próprias emoções, com o próprio coração. E terminando esse nosso encontro, eu vou fechar com uma frase direta. Muita gente não se arrepende da escolha, se arrepende da expectativa que colocou nela. Se essa conversa te fez sentir melhor, comenta aí. Eu quero saber como isso pode te ajudar a organizar as emoções. Se tu acha que alguém precisa desses conselhos, compartilhe com ele, com ela. Siga-nos nesse canal e ative o sininho aqui do YouTube para não perder os nossos próximos episódios. Muito obrigado por me ouvir e que Deus te dê paz e sabedoria nas suas escolhas.